Estão vindo os rufares dos tambores. É da escola de samba Beija-Flor. O número de pessoas que aderem a essa escola de samba é grande demais, é imenso. É um grande número de pessoas. 4.000 e poucos se reúnem ali, cada um fantasiado, fantasia mais bonita do que a outra, carros alegóricos incríveis, gigantescos. Eu fico me pensando assim, como é que eles fazem essas coisas tão bem feitas, tão bem esculpidas? O que eu mais admiro é a expressão do rosto, quando trata-se de uma escultura facial, ou mesmo de um animal, a figura de um animal. É um realismo tão perfeito que deixa a gente assim extasiado, sem saber de que maneira aquilo é produzido. Muito bonito, atraente mesmo. É uma festa pagã que me lembra muito a festa dos judeus, quando estavam no Egito. Quando saíram do Egito, aliás, que foram tirados pelas mãos de Moisés e chegaram até ao pé do Monte Sinai. Ao pé do Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Aí fizeram ali um bezerro de ouro para adorar, porque Moisés tinha subido ao monte e tinha descido, tinha demorado a descer. Então o que aconteceu? Disseram, ele tinha morrido, Moisés morreu, se ele não voltou, faz tantos dias que ele está lá para cima e não volta, deve ter morrido. E foi assim que fizeram. Fizeram aquele bezerro de ouro, fizeram as mulheres tirar brincos, pulseira, cordões, enfim, todo adereço que fosse de ouro tirasse para ser fundido e fabricado um bezerro de ouro para adorarem. E eles faziam aquela festa, aquela procissão, como se fosse um verdadeiro carnaval. Eu acho que foi daí que se originou o carnaval. Aí eu estava observando tudo isso, né? Eles folgavam, brincavam, se esbaldavam. Diante da face de Deus faziam isso. Isso se expandiu de uma forma diferente, uma forma mais ousada, e foi se diversificando até os dias de hoje. E o povo continua com esses festejos, com essas festas pagãs, e fazem enredo até com os próprios santos, com as imagens de esculturas que dizem que são santas, levam para as pistas, para o sambódromo, para os desfiles, imagens de Cristo, e enfim, os temas religiosos eles colocam ali para que as pessoas possam ver e aplaudir. Na verdade, é digna de aplauso, porque são muito bonitas, são muito bem feitas, e a gente fica estagnado diante daquela beleza, imaginando a dificuldade que aquele povo tem em fabricar aqueles carros alegóricos, aquelas imagens, com tanta perfeição que é admirável ver. O trabalho que dá é imenso. Fora as fantasias também, que são bem elaboradas, bem feitas, bem coloridas, muito bonitas. E as pessoas se vestem ali e vão folgar. 1 hora no máximo de desfile para se apresentarem na pista de desfile.
de apresentação. Muito bonito, não tenha dúvida, né? Mas é uma turma de pessoas inocentes, pessoas que não param para pensar que aquela diversão toda vai acabar muito mal. Eu tirei a música de fundo para não ficar tão agressiva o vídeo. Viu? Aí sem se preocupar no que vem pela frente. Isso se tratando de religiosidade, de fé cristã. Então, o número de pessoas, além dos componentes das escolas de samba, são os que frequentam o papódromo. Papódromo não, o sambódromo, a Marquês de Sapucaí, de um lado e de outro, arquibancadas superlotadas. Superlotada. Ali é gente de todo tipo, de toda nacionalidade, de toda cor, de toda raça, juntam-se ali durante segunda, terça, durante domingo, segunda, terça, no Rio de Janeiro. Sexta e sábado em São Paulo. A aplaudir ali, chegam logo cedo. Ali levam comida, levam lanche, levam o que quiser para não passar fome, né? E muitos ainda dormem ali, levam crianças também, claro, né? Porque tem muita gente que tem filhos e não vai deixar em casa as crianças sozinhas. E aquelas maiores têm a curiosidade de também querer ver a beleza das escolas de samba. Porque, na verdade, é muito atrativo, é muito bonito. Particularmente, eu tinha vontade de ver um desfile de escola de samba lá no Rio de Janeiro. Mas aí eu ia me infiltrar no meio daquelas pessoas que estão aplaudindo Baal, que estão exaltando Baal, que é o Deus das trevas, não é? Baal não deixa de ser uma figura diversificada de Satanás. Então, toda essa multidão tem um só destino: se continuarem nessa mesma trilha, tem um só destino. Qual será? Bom, pelo que conta a história bíblica, pelo que eu sei do que está escrito na Bíblia sobre a questão do caminho largo, do caminho estreito, da porta larga e da porta estreita, é muito fácil fazer uma dedução. Porque os que andam pela porta estreita, os que entram pela porta estreita, são aqueles que fazem a vontade de Deus, que andam segundo a Bíblia ensina. E vão acabar onde? Numa largura imensa no paraíso terrestre, onde não tem fim. Onde há vida, onde não há morte, onde não há mais nada. De sofrimento não existe nenhum. E tem a larga onde as pessoas vão entrando, entra aos montes, aos borbotões, e adiante vai se estreitando, se estreitando, se estreitando, se estreitando, acaba-se num poço no qual eles despencam, aquela multidão como se fosse água caindo num poço. E ali é o fim. Diz a Bíblia que é o final de todos que seguem por essa porta larga, que acaba estreita, acaba caindo nas profundezas do inferno, acabam se perdendo. Ao passo que a estreitinha, cheia de espinho, né, ela acaba-se ela termina numa estrada larga, bonita, cheia de flores e um ar puro de se respirar. Ao passo que a largona, onde entrou muitas pessoas, ela estreita-se, como eu acabei de dizer, estreita-se e acaba num poço fundo e tenebroso. Ali sim, as profundezas do inferno. Dá pena ver tanta gente, não que não sejam advertidas, não que não tivessem sido advertidas sobre aquilo, mas dá pena. Gentes que não são mais, não gostam de praticar maldade. A única maldade que elas estão praticando naquela hora é com elas mesmas, contra elas mesmas. Que é isso de não obedecer a Deus, de não seguir os conselhos da Bíblia.
Então, vão sentir na própria pele os efeitos dessa desobediência. Como já disse, são muitos, não é? E a Bíblia fala bem melhor sobre isso. Você pega a sua Bíblia, leia sobre essa história de caminho largo, caminho estreito, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, porque não somos nós, os crentes, que dizemos que marcamos o dia nem a hora de vocês irem para o inferno. Não. Aqui os crentes, eles dão um aviso, que também já foram vítimas das armadilhas do diabo, mas que conseguiram escapar delas. E hoje mostram o caminho certo. Aquele caminho que ele vivia errado, que de repente deixou tudo e voltou para o caminho certo, é exatamente disso que ele vai falar para aquele que, até o momento, considera-se perdido, desorientado, sem saber que caminho tomar, que rumo tomar. Aí está, o, a responsabilidade daqueles que são evangélicos de coração. São evangélicos de coração, não de pensamento, nem de boca, para que não caiam na lista daqueles que adoram, que honram a Deus apenas com os lábios, mas que o coração está longe dele, como o próprio Jesus disse. O próprio Jesus disse aos discípulos, no momento em que eles estavam reunidos, discutindo alguma coisa sobre isso, sobre a obediência das pessoas, sobre quem adorava e quem não adorava Jesus, quem falava das escrituras sagradas e apontava o erro dos outros, esquecendo dos seus, é que ele disse: esse povo me honra com os lábios, com a boca, mas o coração está bem longe de mim. E não é verdade? É verdade, e até mesmo quem está dentro da igreja, dentro dos templos, toda semana ou diariamente, fazendo orações, essas coisas todas, estão honrando, tem deles que estão honrando Jesus apenas com a boca, mas o coração está longe. Um exemplo disso são pessoas que acabam de sair da igreja, vêm para suas casas ou no caminho mesmo encontram alguma coisa, alguma desavença e deixam-se levar por aquilo. Aquele armadilha do Satanás, que quer que a pessoa tire a sua paciência, que vacile na sua fé, para se deixar levar por aquele momento. Então, esse que se deixa levar com facilidade não está honrando o Senhor Deus de coração. É apenas com a boca. Crente que discute com aquele que não é crente, crente que discute porque religião é isso, religião é aquilo, não está adorando a Deus de coração. É apenas honrando com os lábios. Então é isso, como eu estava dizendo, honra com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Porque as armadilhas do diabo é relativamente fácil da gente distinguir, da gente observar, da gente prestar atenção e ver, para não cair na armadilha dele. Às vezes você crente, mas tão alegre, tão feliz, cantarolando aqueles hinos lindos, maravilhosos, não é? E às vezes se excede tanto que coloca numa altura imensa, achando que está agradando a Deus. Talvez esteja agradando a Deus, mas não está agradando o seu vizinho. Desde a manhã até a meia-noite, com seu rádio ligado, alto, fazendo suas orações altas de madrugada, não precisa isso. Para você agradar a Deus, não precisa você estar desagradando ao seu vizinho. Seu vizinho trabalha, seu vizinho precisa de descanso, tem a hora certa de dormir, a hora certa de acordar. E você que dorme muito tarde da noite, né? Por algum motivo qualquer, não sei dizer, começa então lá para 1, 2 da madrugada, começa a elevar a sua voz, falando alto, orando alto.
mostrando os seus segredos, desvendando os seus segredos para os vizinhos, para o diabo. Faça isso não. Ajoelhe-se, como diz a Bíblia, o próprio Jesus disse, ajoelhe-se na beira da sua cama, principalmente de madrugada, altas horas da noite, não diga nada, com sua boca fechada, conecte-se o seu pensamento com os mais altos céus e vai haver aquela conexão de pensamento entre você e o Espírito Santo. Então, sem você mover seus lábios, apenas mova os lábios, mas não fale nada. Não deixe escapar o menor som possível e peça tudo em silêncio ao Deus Celeste, que tudo Ele vê, mesmo que você não fale, Ele sabe o que você quer. A Bíblia diz que mesmo antes que você peça, Ele já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe o que você precisa. Na verdade, não precisava nem a gente pedir, porque Ele já sabe o que nós queremos. Mas o certo é seguir o que Jesus falou. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. E ninguém tem o merecimento de receber sem pedir, né? E Deus gosta. O Senhor Deus gosta que as pessoas peçam a Ele, que as pessoas se humilhem de maneira angelical, de maneira divina, espiritual, a Ele. Porque naquela humilhação você está exaltando o Espírito Santo de Deus. Você está elevando seu espírito para se encontrar com o Espírito de Deus lá em cima. A matéria não importa, porque o que é carne, o que é da carne é da carne. Aquele momento em que há essa transição espiritual entre você e Deus, aí é o mistério divino se propaga naquele momento, se faz naquele instante. É esse, o segredo da boa oração. E ele diz, eu não estou mouco, meus ouvidos não estão surdos para que eu não escute. Por isso não precisa gritar, não precisa berrar não. Agora, voltando atrás, tem um momento certo de você falar alto. Falar alto e gritar, Senhor, oh Senhor, eu preciso disso. Se você fizer isso, às vezes, diante de todos, você está demonstrando que realmente você acredita no Senhor Deus, que você não sente vergonha do Senhor Deus, e Ele gosta daquele momento, aquele instantezinho. Então, naquele momento, Ele pode te atender, porque os anjos que estão em redor de ti registram tudo imediatamente e assim no piscar de olho, como numa lâmpada que a gente acende, chega lá diante do trono de Deus o seu pedido. E você pacientemente tem de esperar. O importante é que chegue o seu pedido, assim como você espera uma carta de alguém que não chega. De repente o correio entrega, você está com ela seladinha ali, não abriu. E nem vai abrir agora. Você guarda para si, fica ansioso, mas cria aquela tensão. Mas você sabe que a carta chegou, que ali tem uma resposta daquele que você queria. Mas você não quer abrir agora. Tem um momento certo de você ir lá, rasga a carta, abre, e alegremente você lê o que está escrito. Se rejubila naquilo porque era exatamente o que você queria. Então é assim. O seu pedido chega lá, Deus deixa de lado, não por desprezo, Ele fica aguardando aquele momento certo de observar e ver o que é que você deseja. Então, de acordo com o que você pedir, Ele dispensa hoje, amanhã, depois, mas Ele vem. Tem uma história na Bíblia de que Maria tinha um irmão chamado Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus, como Maria e Marta. Aí o irmão dele, Lázaro, o irmão dela, adoeceu. Jesus não estava presente, Jesus estava em outras aldeias pregando o Evangelho. Então, Lázaro adoeceu e cada dia que passava ele piorava. E as irmãs, prevendo isso, que possivelmente ele ia morrer,
lembrou-se de Jesus, que Jesus disse a ela que era a ressurreição e a vida, e mandou chamar Jesus. Mandou um mensageiro lá, né? Segundo a Bíblia, diz que o mensageiro chegou, deu o recado, e o Senhor Jesus disse, vá na frente que depois eu chego. Foi embora, o mensageiro levou o recado para Maria e Marta, né? Que elas esperavam que ele já viesse com Jesus de lado. Mas não. A Marta também confiou na resposta que recebeu do mensageiro, que Jesus mandara. Mas só que deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, meia-noite, amanheceu o dia e nada de Jesus chegar. Passou um dia inteiro e nada de Jesus chegar. No dia seguinte, nada de Jesus chegar e o rapaz lá morrendo, quase nas últimas, né, moribundo. No terceiro dia, ele já tinha morrido. E como quando a gente morre, não pode ficar 24 horas sobre a terra, não é? Que apodrece, nossa carne é podre. Aí então, embalsamaram o Lázaro, fizeram o enterro, colocaram no sepulcro, nada de Jesus chegar. Depois de 4 dias que Jesus chegou, aí elas foram ao encontro dele, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Fazem 4 dias, ele disse, Marta, eu não já te disse que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, Marta, ainda que seja morto, viverá. E teu irmão era uma pessoa que cria muito em mim. Teu irmão não morreu. Ele simplesmente, glória. Ele simplesmente está dormindo e eu vou lá para acordar. Mas, Senhor, já faz 4 dias, já está fedendo. Ele repetiu, Marta, eu já te disse que tu creres, se tu creres, verás a glória de Deus. Eu vou lá para despertar o teu irmão. Glória a Deus, aleluia. E foi o que Jesus fez. E quando as pessoas souberam disso, a notícia correu logo o povoado inteiro, que Jesus ia ressuscitar um morto. E Jesus foi. Chegando perto do sepulcro, Jesus ergueu a voz, ergueu os braços, fez uma oração ao Pai, dizendo assim, que o Pai dele sempre escutava ele, como se dissesse, não precisa que eu faça esse pedido a ti, mas para que esse povo saiba que eu sou um enviado de ti, fui mandado por ti, que tu és meu Pai, que me ouves a todo instante, eu vou fazer essa oração para que todos saibam. Fez a oração, ressuscitou o Lázaro e voltou à vida novamente. Se abraçaram, né? As irmãs ficaram muito agradecidas e Jesus provou assim que era a ressurreição e a vida. Portanto, se você faz seu pedido, faça como eu falei, é muito importante isso. Se a sua fé está morta, Jesus é a ressurreição, até de fé, ele ressuscita a sua fé, faz com que você volte a ser aquela cantora, aquele cantor, aquele ancião feliz da vida que sempre pregava o evangelho, aquela anciã que sempre gostou de ir para a casa dos irmãos, orar, não falar mal um do outro, orar, mas falar mal um do outro, discutir religião, não. Reúnam-se sim, com respeito, com dignidade e com a aprovação do Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, como eu estava falando sobre o carnaval, olha ele, é apenas uma alusão que eu estou fazendo. Todas essas pessoas estão desavisadas, não estão desavisadas não, foram avisadas. Se amanhã ou depois, no dia do arrebatamento, Jesus voltar e eles ficarem, vão se perguntar, aqueles crentes onde estão? Aquele povo que falava sobre o Evangelho. Aí será tarde demais, porque esta palavra tem sumido. Esta palavra não existe mais. Simplesmente vai ficar assim, ó, em branco. Toda a Bíblia que estiver, que vocês procurarem depois do arrebatamento, só vai encontrar assim, em branco. Nenhuma letra para você decifrar mais nada. Agora, enquanto for tempo,
Leiam tudo que está escrito. Comece a fazer uma exortação nos Salmos, para ver que maravilha vocês encontram. E tem muitos livros aqui, muitos capítulos, onde vocês podem observar e ver que eu não estou mentindo, que os crentes não estão mentindo, que eles falam verdadeiramente o que está escrito. Fujam! Fujam enquanto é tempo. Viu? Não deixe se apegar, ser pego, como aquele povo de Sodoma e Gomorra foram pegos. Mas não sem ser avisados, porque foram todos avisados, mas somente Ló e sua família, de 4 por 5, conseguiram se salvar. E a cidade tinha tinha milhares e milhares de habitantes, mas só quem deu ouvido aos anjos que foram avisar Ló foi Ló e sua família. Nem os parentes de Ló, que ele mandou avisar aos sogros, para que se salvassem, não acreditaram nele, foram todos consumidos. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Leve a palavra como convém, não com raiva, mas com mansidão, com o Espírito Santo de Deus, viu? Então, Deus que te abençoe e te guarde hoje, amanhã e sempre. E se vocês gostaram da leitura da Palavra de Deus, dê um like. Sabe o que é like? Aquele dedinho que fica assim. E subscreva. Subscreva para aumentar o número do meu canal e eu possa continuar mandando mensagens dessa natureza para vocês. E compartilhem. Mais uma vez, Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre.